Olá, pessoal, muito bem-vindos ao PokerCast Leonardo Bueno, parte 2. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sobrevivi ao Unsurvive. Eu sou o Marcelo Lanza. Mais ou menos, né? Sobreviveu por pouco, né, professor? Pouco, na verdade, não estamos nos nossos melhores momentos de vida, não, mas o nosso ouvinte já pode perceber uma melhora significativa na voz e no astral de Marcelo Lanza Maia. Loading 60%, lá vamos. Pretendemos chegar até a semana que vem, 0. Aí sim, e agora é uma semana mesmo, né, que nós temos para gravar o programa. What time, hein, filho? Voltamos a gravar próximo ao domingo. Exatamente, dessa vez estamos gravando na segunda-feira, mas muito justo, né, velho? Tava na hora da gente voltar, a gente foi protelando primeiro por causa da WSOP, depois por causa do Main Event, depois por causa do Inter Millions, agora sim, achei que a gente não ia ter notícia nenhuma. Temos boas notícias e mais do que isso, Lanza, talvez uma das coisas mais legais no programa, quando além de ter boas notícias, a gente tem boas discussões para fazer. Bom, na verdade nós temos discussões, né? Elas podem ser boas ou não. Sem dúvida nenhuma, mas são opiniões, né, claro, cara? Claro. E o ouvinte do PokerCast nos conecta aqui para ouvir a opinião, porque notícia todo mundo tem, né? Não tem, não. É verdade, não tem, não. Nem todas, né? O senhor garimpa bonitinho obrigado. as notícias. Muito obrigado, eu te amo, seu lindo. A gente lembra que para ouvir um podcast, você entra no Google Podcasts, entra no Spotify, no Deezer, no YouTube, nos podcast players. Uma coisa que muito me honra é que volta e meia alguém fala que descobriu o que é podcast por causa do PokerCast. Aí sim. E, cara, eu fico muito honrado de saber que o podcast é uma porta de entrada para outras drogas. Não, mentira, para outros podcasts. E fico muito feliz. E, professor, nosso patrocinador tem um novo telefone. Um novo telefone. Atenção. Telefone novo do Fichasnet. Então não perca o novo telefone do Lucas. Ele tá na vinheta, ele tá na descrição do programa, então tá fácil de se achar, tá em todas as descrições possíveis e imagináveis. Nos indique, nos dê 5 estrelas. Você sabe se podcasts no Spotify dá pra dar 5 estrelas? Eu não sei se dá. Não, só dá pra seguir, não é não? Vamos pedir pro nosso ouvinte o seguinte: descubra, se alguém souber que dá pra dar 5 estrelas no Spotify. Então clica lá de seguidor de boa também, já ajuda. Já ajuda demais, mas o que o Pod News anda dizendo é o seguinte: o Spotify passou os aplicativos de podcasts. É muito grande, né? A plataforma é macia demais, fácil demais. Redonda demais. Quem diria, cara, apostaria contra isso. Se a gente tivesse apostado, o senhor teria me tomado um dinheiro, ou qualquer um teria me tomado um dinheiro. Como é que nós estamos pro ano? Não. Não é em valor. Mas em número de apostas ganhas é bizarro. Entendi. Assim. Você ganha sempre uma paulada. Mas você perde volumes menores com a frequência muito maior. Entendi. Você rouba os blind e eu ganho um all-in. Exatamente. Tá de boa. Beleza. O trouxa do jogo sou eu. E lembrando que perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários em geral, o nosso e-mail é pokercast@gruposuperpoker.com.br, hashtag SuperPokerCast nas redes sociais, Instagram, @GuiCalil, @LanzaMaia, Twitter, @GuiCalil e @LanzaMaia. Nosso Telegram é 31971189609. Cheio de celebridades, cheio de gente boa, cheio de gente fina. Fenômeno. Hoje o Sketch entrou lá e falou o seguinte: olha, alguém quer pegar um bet que eu leio as mensagens todas e botou um print com 9.000 mensagens. E pior que ele me mostrou esse 9.000 mensagens. Falou, olha aqui. Eu falei, mas e aí? Ele falou, não, mas agora eu vou ter que demorar um pouquinho mais. Eu falei, por quê? Ele falou, não, porque eu leio todas. Que homem. Como assim? Falei, que homem, cara. Eu vou ler, você vai ler todas? Ele falou, vou ler todas. Aí como acumulou, eu preciso de um tempo maior pra sentar e começar, porque eu vou ler todas. Cara, sensacional, né? Fenomenal, velho. Lembrando que quem tá sentindo falta de mim, tanto nas redes sociais quanto no Telegram, é porque meu telefone queimou, né? E aí eu tô com um telefone Catrup novo, não tem quase nenhum aplicativo instalado, mas já eu volto à vida. Aí sim, ó, glória a Deus, choremos pela Apple, paga nós Apple. Paga nós Apple, vai ter que mandar outro, porque queimou e não tem conserto, está na garantia. Exatamente. Lanzinho, o senhor jogou essa semana? Jogamos um tiquinho, pra variar, consegui fazer uma das minhas, que tinha um torneio de amarrinha, top 10 no torneio de amarrinha, cheio de fichas, 70 left, adivinha? Adivinho, diga. Dormimos. Que sonho, hein? Que homem. Dormimos, acordamos ali no final, já dormiu, já era. Aí eu durmo mesmo, não tem jeito. Eu cheguei à conclusão que eu sou velho mesmo, dá 00:30,
o sono bate e eu capoto, não interessa o que eu estiver fazendo, é caixa. O que foi o efeito da virada dos 40, hein, professor Marcelo? Tá louco, hein? E meu, eu acordo às 6, né, patrão? Eu acordo às 6, né? Que homem, Jogamos? Cara. Joguei um torneio, final de semana ao vivo aqui em Belo Horizonte e bolhamos o ITM, então sem surpresa alguma. Jogamos como nunca, perdemos como sempre. Joguei meu segundo torneio de 3 dias de duração de Texas Hold'em. Eu tinha jogado um torneio pro senhor de 3 dias de Texas Hold'em, fiz reta final e agora fiz reta final também, porque era um torneio menor, caí ali na 14ª colocação, mas só pagava 9, então... Isso aí mostra que o senhor tem que jogar mais? Cara, talvez mostre que... Pelo gráfico da variância, os bons resultados estão prestos e nós temos que jogar mais? É Não, cara, olha, apesar de ficar assustado com as coisas que eu vejo em torneios ao vivo, low cost na nossa capital, as jogadas são bem avançadas. Acredito que torneios ao vivo low cost em qualquer lugar tem muita jogada avançada. Eu imagino também, cara, eu tô assustado. Eu tô bem assustado, assim, eu vendo os meninos que é a meninada do online, que jogam online, que não são os caras, não são os do Forbet, não são os do Samba, não, mas é uma molecada que grindam online, que no domingo tá lá jogando com 5 telas abertas enquanto tá sentado jogando ao vivo, dando raise de 4x pré-flop em gap, em torneio ao vivo, com stack efetivo pequeno demais pra tá fazendo as esquisitices. Eu tô um pouco assustado, preciso confessar. O senhor tá desatualizado. Mas dito isso, é o seguinte, eu acho que o fato de eu jogar bem quando eu jogo esses torneios multi-day de Texas Hold'em, de eu jogar bem no meu conceito, né, que provavelmente, né, uma coisa é eu achar que eu joguei bem, outra coisa é eu ter jogado bem mesmo. Mas de eu jogar focadinho, de eu jogar sério, é exatamente porque é o seguinte, eu fico tanto tempo sem jogar torneio de Texas Hold'em, que na hora que eu sento pra jogar, eu quero jogar certo e quero jogar direito. Meditação também te ajuda bastante nessa hora, né? Bizarro, cara. Ontem, especificamente, foi meia hora, uma sessãozinha de meia hora, assim, bicho, eu cheguei lá no clube flutuando. E falando em dinheiro... falando em torneio, falando em Texas Hold'em, falando em dinheiro, fizemos a transição acelerada para a parte de notícias. Já vamos falar o seguinte, é porque não adianta, cara. Que alegria, que coisa maravilhosa. Para quem ouviu o último programa, você conversou com ele no dia, ele mandou mensagem, você leu a mensagem no ar. E nós falamos o seguinte, nossa parte a gente fez. Nossa parte nós fizemos nossa ficamos parte. Na torcida e variância para variar, 0. Zero. Arrumamos $1 milhão, é isso? Eu não arrumei nada. Arrumamos o poker brasileiro. Tudo bem, aí sim. Cara, Rafael Moraes ganha o maior prêmio da história do poker online brasileiro no America's Card Room. Sensacional, Marcelo Lanza. O torneio foi o devendo, $5 milhões garantidos. E o Rafa ganhou nada menos do que $1.050.599. E eu cheguei ontem no torneio ao vivo que eu joguei, e os caras estavam assim, não, porque o Rafa ganhou $1 milhão. Alguém virou e falou assim, não. O Rafa ganhou $1.050.000. $50 mil é $200 mil. São $200 mil. Ele diferencia de 2 prêmios que nós vamos falar logo mais aqui na notícia. Cara, mas sensacional, velho. O Rafa, eu tinha conversado com ele no dia do torneio, na última gravação, e foi a primeira vez que, pilotando a conta, inclusive, The Big Kid, é a conta dele, foi a primeira vez que um brasileiro conquista um prêmio de 7 dígitos, acima de $1 milhão, em torneios multitable online. Por que em torneios multitable online, Lanzinha? Porque os nossos 2 títulos foram Spin Goal. Spin and Goal, teve 2 Spin and Goal de $1 milhão que vieram para o Brasil, exatamente. Cara, tem algumas curiosidades a respeito. A primeira é que o Rafa desceu o braço. A turma que assistiu falou o seguinte, que na hora que... Ele transmitiu, ele fez a live pela conta, o streaming da Laurita Nier. Exatamente. A esposa dele. Exatamente. Então ela fez o streaming com carta fechada, que eu falei, cara, isso é coisa de herói. Porque uma coisa é sentar para assistir poker transmitido na televisão. Quem é fissurado com o jogo gosta, quem não é acha a parada mais chata do que uma transmissão de golfe. Não há como culpar quem acha a transmissão de poker chata. Eu acho deliciosa, tanto que assino aqui o PokerGo e assisto dias e dias no meu ano. A segunda coisa é o seguinte, assistir um torneio transmitido de
Texas Hold'em ao vivo sem as cartas reveladas. Era a torcida só. Nós fizemos isso pra cacete, porque teve momentos que a ESPN transmitia a WSOP sem carta revelada. Nós cansamos de assistir torneios sem carta. Eu narrei torneios sem carta também. E isso é coisa de gente que é mais fissurada ainda do que a primeira galera. Aí você tem a terceira galera, que é a galera que assiste um streaming de um torneio online com cartas reveladas, que é o Twitch, basicamente. Essa é uma galera que é mais fissurada, na minha humilde opinião, do que os dois primeiros. E aí você tem o cara que senta para assistir uma transmissão pela conta da Laurie Tournier, transmitindo o Rafa jogando sem nenhuma carta revelada. É um torneio online sem nenhuma carta revelada. É só pra ver a festa dos caras. E eu falei, velho, não pode. Essa parada não pode. Quem consegue, eu não consegui assistir. Falei, velho, eu tinha compromisso um dia, ia tocar lá na obra, inclusive o Hit Gomes foi, beijo o Hit, e comecei a assistir, falei, não, aí é pedir demais pra mim, cara. Online, sem carta revelada, não dá. Por melhor que seja a turma que esteja comentando e comemorando, não deu. Mas enfim, quem assistiu falou que o Rafa, na hora que ficou todo mundo short, ele tinha metade das mesas, ele trabalhou para não deixar os caras caírem, para explorar os pay jumps que tinham ali envolvidos, e no final das contas, ele acaba puxando esse 1.050.599 dólares, a segunda maior premiação do Brasil, fora os Spin and Goals, né, em MTT, tinha sido do jogador Luiz Taveira, no Sunday Million, que tinha puxado 960 mil dólares. E, cara, parabéns, mano. Pedi áudio pro Rafa, claro, né? Claro, né, senhor? E aí o Rafa virou pra mim, eu pedi no dia seguinte, ele virou e falou o seguinte, cara, tem jeito de você me lembrar quando eu tiver... Sobra ele não disse, mas quando eu tiver menos na comemoração, eu lembrei a ele. Então, seguem os 3 áudios. Eu vou contar pra vocês as perguntas que fiz pro Rafa, e ouviremos a resposta dele. A primeira pergunta tinha sido a importância do resultado dele para a carreira. Cara, em relação ao tamanho do resultado, eu confesso que eu não consigo perceber a dimensão assim ainda, sabe? Eu só consigo perceber um pouco da dimensão quando eu olho um post meu no Instagram que tem 9.000 likes e 900 comentários, sabe? Que eu não consigo ler 10% dos comentários. O meu WhatsApp travado, o meu Instagram no dia eu não conseguia mexer. Enfim, tipo, é de uma expressividade assim financeira e de tamanho que é inimaginável para mim. E o legal é que, porra, eu já tinha uma certa expressividade no meio, né? Eu já tenho uma certa expressividade no meio, eu já sou um jogador patrocinado, já sou um jogador muito conhecido, e isso só vem para explodir com tudo isso, né? Então, eu sou muito grato às relações pessoais que eu fiz, aos meus resultados, a todo o estudo que eu fiz durante esses meus 9 anos de carreira e vim com um resultado desse, né? Que é o maior resultado de um brasileiro no online. Então, é isto. E agora vamos então para a segunda pergunta, que foi o clima dele jogando com a turma toda torcendo na live para ele. Isso aqui é talvez a coisa que mais não tem preço de todas, de que eu mais vou levar para minha vida inteira, cara. A Lali streamando, os meus melhores amigos aqui em casa, gritando, torcendo. Pra você ter uma noção, parecia que eu tava jogando um torneio ao vivo, cara. Era cada mão que eu puxava lá em cima no escritório, eu ouvia eles gritando aqui, vamos, não sei o que lá, sabe? E ela ali ter filmado, cara, é um negócio que eu vou ter pra sempre, sabe? Streamado tá lá, cara, tá guardado, eu consigo ver, eu consigo olhar de novo, eu consigo relembrar esse momento, os vídeos. Essa era da internet, ela tem as coisas ruins, né, um pouco em relação a esse excesso de exposição, mas ela tem pro lado bom também, né, cara? Que esse lado bom é demais, é incrível. E essa é uma parte que eu vou levar realmente para a vida inteira. E foi isso, cara. Parecia que eu tava num torneio ao vivo, cara. E quando eu ganhei, então, inclusive você deve ter visto o vídeo no meu Instagram, no meu feed, que foi uma sensação incrível. Então, ainda ele me manda esse áudio, que é uma conclusão a respeito da importância de tudo mais. Porra, eu não tenho uma noção também do resultado. Eu só tenho uma noção quando eu penso que eu fui para Las Vegas e sei lá, eu joguei 40, 50 torneios e 2 ou 3 torneios só, eles pagavam mais de $1 milhão, né?
É o Main Event, o Monster Stack e o Millionaire Maker, cara. Então, tipo, a partir disso eu já consigo ver realmente o tamanho dessa parada, entendeu? O quão gigante ela é e o quão o quanto ela me ajuda, né? Tanto financeiramente, tanto como me dá outro patamar ainda que eu achei nem que poderia ser, né? Um patamar maior na minha carreira, enfim. Então eu sou muito grato. E agora é trabalhar, né, cara? É seguir trabalhando, é seguir jogando, é seguir sendo uma referência e seguir trabalhando porque eu quero mais, eu quero que o cenário do poker cresça muito e eu vou estar nele para sempre. E aí, por fim, eu perguntei pro Rafa, eu não aguentei, Lanza, eu tempos depois, ontem, na verdade, à noite, eu virei e falei, Rafa, me conta quem são os heróis que conseguem assistir um stream de poker online sem carta revelada? E aí ele me deu essa resposta. Pois é, né, cara? Que o torneio era muito grande, então o pessoal tava mega animado e não só isso, estavam bebendo, né? Óbvio, né? Cervejinha, ginzinho, champanhezinho, tava todo mundo. Na hora que eu cravei o torneio, tava todo mundo muito louco já, pô. Foi a Lali, o Crema, o Will, o Sketch, a Bu, o Bala e um casal de amigos nossos que não jogam, que é o Fanny a Fanny e o Samera, que é o Sami. Enfim, cara, foi isso. Mas concordo que é difícil demais e eles devem ter se rebolado lá pra fazer a stream ficar legal pra todo mundo ver, né? Porque deu gente pra cacete, cara. Deu 2.600 pessoas de pico. Então foi irado. É isso aí, professor Marcelo Lanza, que homem, hein, velho? Que legal, cara. Ele dando atenção, fez a live lá com o Vitão, 2 horas de live lá com o Vitão, atendeu o PokerCast, certamente atendeu a toda a imprensa de poker do Brasil e do mundo. Parabéns, Rafa. Que gigante, que homem o senhor. Sensacional. Muito obrigado pelo carinho, pela recepção. Sorrisão, né? Sempre aquele sorrisão no rosto também. Alegria. E, cara, foda. Resultado foda. Parabéns ao Forbet, parabéns a ele. E ao Latina América também, que é patrocinador dele. Forramos, papai. Latina Poker? Latina Poker, né? Latina América, forramos. Falando em forrar, enquanto a gente tá acabando a notícia aqui, enquanto você tava falando dos áudios, resolvi abrir meus e-mails e acabo de informar que Paga Nós acabaram de avisar que o telefone tá disponível para retirar. Aí sim, Lanza voltará a ter telefone. Olha, logo estaremos na ativa, Esses então. caras, essa assistência técnica é muito boa, inclusive. Muito Não vamos boa. fazer propaganda grátis, mas ela é muito boa mesmo. Lanzinha, a segunda notícia do dia, cara, é o seguinte. O Daniel Negrano fez um post, a gente falou na semana passada, e que foi: a gente deveria ligar se jogadores norte-americanos usam VPN para jogar online poker. Os sites deveriam ligar porque seguem meus pensamentos. E ele fez um post no Full Contact Poker. Nós avisamos, temos certeza que o nosso ouvinte mais aplicado foi lá. Foi lá, clicar, ler. né? Mas para quem não ouviu, eu trouxe o post aqui. Eu trouxe o post para as principais itens que o Daniel Negrano colocou no post dele. O primeiro foi o seguinte, que a maioria das pessoas que responderam, 76%, não acham que é falta de ética ou que é cheating. É importante para a nossa discussão. Cheating é trapaça, certo? Trapaça, Okay. Exatamente. O que ele coloca no post dele ainda, continuando no post dele, uma vez que as cartas estão distribuídas, não tem vantagem para o VPNer, tá? Para o cara que está fazendo VPN, e se ele for pego, que é uma possibilidade real, ele tem o risco de perder a grana toda dele. Contou do caso do Gordon Veio, que perdeu $600 mil e que custou a ele $600 mil, além de ter perdido o resto da grana que ele tinha, e a única vantagem que efetivamente ele teve é que ele teve o conforto de jogar da casa dele, ao invés de estar jogando num quarto de hotel, tendo viajado para um país em que ele podia jogar. Aí ele vai para um exemplo que eu gosto desse exemplo do Negrano, que ele fala o seguinte: o país de Angola não quer que os seus cidadãos comprem filmes de Hollywood no iTunes. O país proíbe isso. A Apple é responsável por esse cara não ir pegar os vídeos, comprar esses vídeos, ou o governo que tem que controlar isso? A quem cabe o controle disso? O problema é da empresa que está ali vendendo? Quer dizer, é a Apple que tem que olhar se o cidadão de Angola está usando VPN? Ele responde o seguinte: claro que não, isso é um absurdo. Mas as empresas de poker fazem isso e eles se ajoelham aos pés do governo americano. Por quê? Ele usa uma expressão até mais agressiva e pergunta o seguinte: por quê?
na esperança de que um dia o poker seja regulado e eles possam voltar nos Estados Unidos. E aí ele termina com a frase que é o seguinte: se uma lei é injusta, o homem não só tem o direito de desobedecê-la, ele tem a obrigação de desobedecê-la, fecha aspas, Thomas Jefferson. Esse, então, aqui eu fecho o que foi o post do Daniel Negrano, tá bom, Lanza? Ok. Primeiro, o que é VPN? Caso alguém não saiba, VPN é o seguinte, vamos citar um exemplo sem citar o ouvinte. A ESPN não entrou no ar com a transmissão da WSOP, ela atrasou a transmissão da WSOP recentemente. O PokerGo, para quem é assinante do PokerGo e paga para ter o serviço aqui, para poder assistir tudo que o PokerGo transmite, bloqueou a transmissão da WSOP para o Brasil, porque ela falou, não, Main Event, o direito é da ESPN, se você é brasileiro, você vai ter que assistir na ESPN. Até aí, ok. Só que a ESPN atrasou a transmissão aqui, entrou com a conexão atrasada, quer dizer, na hora que entrou já tinham sido eliminados jogadores, e alguns dos nossos ouvintes baixaram um programa de VPN, botaram a conta deles na Holanda ou na Índia, como se eles estivessem acessando a internet da Holanda ou da Índia, e assistiram o que, teoricamente, eles não poderiam assistir estando no Brasil, por causa do acordo da ESPN. Isso é VPN. Aí tem algumas considerações que precisam ser feitas. Lanzinha, vamos pegar item a item aqui? Primeiro, me dá a sua opinião geral a respeito de VPN. Você tinha usado a frase do Rony Von. Significa, exatamente. Por partes, então. Primeiro, é muito confortável para o Daniel Negreanu, sentado no sofá da casa dele, falar que os sites de pôquer ficam pedindo bênção para o governo americano, para não falar outras coisas mais que ele citou, porque não é ele que paga a multa, não é ele que paga o imposto, não é ele que paga o ferro. Não, e não é ele que quer voltar a operar no mercado americano. Então, nós estamos num mundo hoje em dia, que é um mundo que eu não gosto de algumas partes, que principalmente nas questões das redes sociais, que é onde as pessoas que estão atrás de um teclado de computador, elas se dão o direito de falar o que elas quiserem. E não é assim, não. Porra, vamos pensar no lado da empresa. Os caras não estão pedindo bênção de graça, não. Os caras estão proibidos. Os caras querem operar, os caras têm um interesse no mercado, os caras querem vender o produto deles, não estão impedidos de vender. Se forem pegos os sendo utilizados, eles vão pagar multa para fazer isso. Aos pouquinhos eles estão conseguindo ganhar um estado ou outro. Multa. Pode ser que eles não voltem, não conseguem voltar. Aí vem o Negreanu começar a conversar fiado, falar abobrinha, falar bobagem, falando que os caras estão pedindo bênção. Eles estão pedindo bênção, eles estão tratando o negócio deles. Simples assim. Então, dito isso, a partir do momento que o cara usou o VPN no mesmo exemplo que você deu, para poder ouvir o PokerGo, ver pelo PokerGo enquanto a ESPN não estava entrando, ele não teve vantagem nenhuma? Teve. Tá. Mas a empresa... Se fosse o podcast concorrente nosso, ele ia ter tido vantagem. Ele ia ter visto uma parte que eu não vi do Main Event, que eu fui ter que ver a posteriori. Tá. Mas a empresa que pagou, e pagou caro, por direito de transmissão chamada ESPN Brasil, ela, pela própria programação, que eu sei que não era do interesse dela atrasar nada, ela foi impedida de começar a transmissão no começo, com o Serginho parado lá, com o Ari parado lá. Vamos supor que esses ouvintes nossos, ou várias pessoas baixaram o VPN naquele momento e foram lá para o PokerGo ficar assistindo. E por comodidade, quando a ESPN voltou, eles continuaram assistindo pelo PokerGo. Então a empresa que gastou o dinheiro, que comprou, que pagou, que colocou o Ari, que colocou o Serginho, que gastou o dinheiro, que investiu e colocou, perdeu o ouvinte por uma banda pirata, que é pirata. Então assim, não é que é uma lei idiota ou não é uma lei idiota, é uma lei. Ah, Lanza, você não burla nenhuma lei. Não sou santo. Eu não estou falando de mim, das minhas atitudes. Estou falando de uma coisa assim, que para mim é trapaça? Não. Essa é a pergunta. Para começar o seguinte, essa é a pergunta original do Daniel Negrano. Quem está jogando tá trapaceando? É trapaça em termos, porque ele não tem vantagem no jogo, mas o cara... Não é suficiente, então a vantagem do cara tá deitado na cama dele, em vez dele estar num quarto de hotel viajando, depois de ter pego um avião. Mas é questão que não pode. Porque... o cara saiu de casa, foi para um quarto de hotel jogar aquela porra daquele torneio. Isso é que eu tô perguntando. Por que o outro tem o direito de usar um negocinho e burlar a regra? É lei, velho. Eu vou fazer o quê? Ou joga pela lei, ou não joga. Ou então arrisca, igual o parceirão lá, ó. Parceiraço foi lá, arrumou de 600 mil conto, caiu duro.
Por quê? Porque você sabe que tá sujeito a esse tipo de coisa. Eu não concordo com um monte de coisa. Eu acho que tem um monte de abuso mesmo, entendeu? Tem muito abuso. A gente baixa... Eu, por exemplo, me permito baixar filme na internet porque eu assino 100% dos canais da TV a cabo. Então, quando eu tô baixando qualquer coisa na internet, eu nem acho que eu tô burlando uma regra porque eu pago por aquilo. Mas eu tô, entendeu? De uma forma ou outra eu tô. Teria que esperar mais uma semana pra sair. Eu não quero esperar. Então, a gente tem que só ter uma coisa... É errado? É. É trapaça? É. Deve fazer? Cara, cada um faz o que a consciência dele achar melhor. Eu acho que, de fato, ele não está prejudicando terceiros. Isso é importante falar. Se ele estiver usando VPN para jogar 2 contas na mesma mesa e ter uma vantagem no jogo disso, aí é roubo mesmo, além de tudo. Não é trapaça, é roubo. E aí ele está tendo vantagem. Mas o fato dele usar VPN para ele não deslocar ou para ter um outro tipo de vantagem é trapaça. Cara, é contra a regra do site. Então você está passivo de punição. Mas, de fato, você não está tendo uma vantagem, vamos falar assim, uma vantagem no jogo. Mas talvez está tendo na vida, porque o mesmo cara que está jogando está pegando lá indo pro hotel e etc e tal. Lanzão, eu vou colocar algumas considerações que eu pensei e vou tentar não te repetir. Então, o que eu concordo com você, eu vou deixar como concordado, tá? E aí eu acho o seguinte, primeiro, o fato de um jogador poder e o outro não, me gera um incômodo, mas eu não considero que o cara tá trapaceando. Até tem uma vantagem financeira nisso, né? Sim. Porque o cara que tá com VPN, ele gastou Com $1. VPN, ele gastou, O outro cara ele gastou não sei $5 quantos por pra mês poder ali, pegar exatamente. Tem a questão do site Free Rolando dos Jogadores, que você já falou, quer dizer que tá sujeito o cara a não receber. Cara, sobre o site querer cumprir a regra, eu pensei numa analogia legal, que foi o seguinte. O chinelo que o torcedor arremessa no campo. O clube é punido toda vez que um torcedor arremessa um copo de cerveja ou um chinelo no campo. Desde que o torcedor não seja preso. Se o jogador foi identificado, Isso, o torcedor foi identificado, é feito o boletim de ocorrência, e isso não foi uma ocorrência muito comum, quer dizer, foi um negócio raro, foi uma exceção à regra, o clube não é punido. Eu acho o seguinte, cara, é possível evitar 100% VPN dos Estados Unidos? Não, não é. Mas se o PokerStars eventualmente fizer e der uma punição exemplar, é possível, eu acho que tem sim. Existe um processo. Quer dizer, a gente acordou com sites com o FBI tendo fechado o PokerStars e o Full Tilt. A gente acordou com a mensagem do FBI lá, e pior, a gente tinha largado a nossa vida profissional e tinha abraçado o poker. E dependia de uma concorrência para que o nosso órgão de mídia, para que a revista que nós abrimos, pudesse sobreviver. E de repente, o seguinte, esses caras foram fechados pelo FBI num processo, que foi um processo legal pra caramba, que o PokerStars foi lá, comprou o pepino do Full Tilt, pagou os jogadores para ficar com o que eu considero o melhor software. O melhor, o maior de todos. Exatamente. E estão fazendo de tudo que podem. Então eu acho que, como empresa, eles devem ter isso em consideração melhor do que até o próprio Daniel Negreanu, que teve lá no PokerStars durante anos, consegue pensar a respeito. A regra é idiota? A regra é idiota, cara. Teoricamente, todo mundo deveria poder jogar poker. Mas teoricamente, cara... Ué, tem um monte de coisa que todo mundo deveria poder fazer que só prejudica a própria pessoa. Na China o cara poderia entrar na internet, mas não pode. Exatamente. Tipo, é só em site que o governo libera. Fazer o quê? É a regra do país. O Daniel Negreanu falou o seguinte, olha, quem joga um jogo, no post ele falou, quem joga um jogo ilegal underground no Texas, ele tá fazendo errado tanto quanto o cara que entra fazendo VPN, mas aí tem um negócio. Quem joga um jogo ilegal no Texas está jogando com outras pessoas que estão jogando o jogo ilegal no Texas. Né? Entendi, justo. Ele não tá jogando contra um cara que está num país onde está regulamentado. Ali tá liberado. Como tudo proibido, tá tudo liberado. Exatamente. E, por último, cara, eu acho que vale ressaltar o que você disse. Quem se ferra, e aí eu tô tentando diminuir a quantidade de palavrão no PokerCast, porque tem gente que ouve com a família, como você bem disse. Eu tenho que parar com isso. Eu tô numa fase mais hoje nós estamos zeradinhos ainda. Quem se ferra por não ter americano no site é o PokerStars. Mercadaço o melhor mercado. Os caras, só a Califórnia seria a 6ª maior economia do mundo, se não me engano, 6º, 8º. Piada o tamanho do mercado. Então, cara, esses foram os pontos que eu listei. Mas mais do que isso, tem um ponto que é mais importante de todos. É o seguinte, o VPN, vamos supor que o America's Card Room não pudesse ser jogado do Brasil. E tá tendo um BSOP e um jogador brasileiro quer jogar o The Venom do torneio do America's Card Room, que vai pagar $1 milhão de dólares pro campeão.
Tá todo mundo vendo o cara no BSOP. E ele quer jogar o torneio, o que ele vai fazer? Ele vai jogar na conta dele? Ele vai se sujeitar a sair na cobertura do Mibilisca numa mão à tarde e sair na cobertura do Super Poker no dia seguinte e à noite ele vai jogar num país? Não. O VPN, ele induz o jogador a jogar com um nome que não é o dele, com uma conta que não é a dele. Então eu acho que esse é um ponto grave pra caramba. Dito isso, a regra é idiota? A regra é idiota. Mas eu entendo o site. E por último, o seguinte, respondendo, o cara que joga, que está fazendo VPN, ele é um cheater? Ele está roubando no jogo? Na minha opinião, não. Não. Mas ele é bem trouxa porque ele tá dando um free roll pro Não, mundo. foi igual eu falei, eu também não. Acho que não. A não ser que ele use o VPN para fazer multi-account. Né? Exatamente, perfeito. Então, Lanzinha, discutido nosso assunto, nossas considerações sobre VPN. Lembramos que temos mais uma discussão hoje. Espero que mais curta do que essa, porque, porque o programa tá andando bem. E Marcelo Lanza Maia, rankings do BSOP. Saíram, estão atualizados os rankings do BSOP. Tem surpresa? Tá cheio de surpresa. Tá cheio de surpresa. Tá cheio de surpresa. Deixa o senhor para começar com o ranking geral. Marcelo Mesquil e Ricardo Nakamura. Tipo, a surpresa é zero, é absurdo. Assim. Não, e olha a diferença do Mesquil, cara. 400 pontos, arredondando, para 2.100 pontos do Nakamura. Cara, é 1,5 vezes quase a pontuação do Nakamura. Tá apertado, tá difícil de tirar. E vale dizer o seguinte, esse ranking ele é válido para agosto inteiro, né? O programa tá saindo, né? O próximo BSOP tá lá na frente ainda. Então já passamos da metade do ano e o Mesquil tem praticamente 1,5 vezes os pontos do Nakamura. Nada é impossível, tudo pode acontecer. O Guilherme Trevisan tá virtualmente empatado com o Nakamura e então esse é o ranking geral. Ranking de Omaha, professor Marcelo. Pablo Almeida de Menezes, em primeiro com 830 pontos. Bruno Gasotto em segundo com 685 pontos. Leandro Rui. Rafael Caiafa, aposentado, né? Aposentado, Isso. exatamente. E em sexto ali, ó, Marcelo Mesquil. Exatamente. Então o Pablo tá com praticamente o dobro de pontos do Marcelo Mesquil e de 830 para 685, a disputa ainda promete muito sangue, suor e lágrimas, né, professor? Suor, e é legal ver isso aí, ó. Ali em sétimo ali também tá Leandro Braza Pimentel. Exatamente. A velha guarda tá Piragibe logo embaixo, que coisa sensacional. Exatamente, tá louco, cara, sensacional. E aí temos o ranking de Mixed Games também, esse aí também abriram vantagem, Marcelo Lanza. Esse abriram vantagem, Rogerinho Siqueira, 690 pontos, e segundo? Exatamente, Marcelo Mesquil, quase 500 pontos. Então, de 690 para 495, terceiro colocado, Anthony Barranqueiros e José Lestein, 390 e 335, ou seja, tá tudo empipinado, exceto no ranking geral, que nada parece detê-lo, e então pode ser, e a gente não fala que o cara vai ser entrevistado, a gente fala que a gente vai convidar o cara. Exatamente. Mas possivelmente, né, há grandes possibilidades de entrevista com Marcelo Mesquil como campeão brasileiro. Tá apertando a turminha, inclusive em mais de um ranking, em todos. Exatamente. Ele consegue tá primeiro em um, segundo no outro e sexto no outro. Isso é bem absurdo. Bem absurdo, que homem. Marcelo Lanza, a nossa próxima notícia também uma discussão. Breaking news? Não chega a ser uma breaking news, não, porque esse tweet tem muito tempo, né? Nós gravamos o PokerCast, foi tipo no dia que a gente gravou, se não me engano, mas o Rob Young, do Party Poker, colocou o seguinte, e eu acho importante a gente discutir isso, porque esse assunto é rico demais para discussão. O Party Poker fez mudanças nos seus MTT online para torná-los mais amigáveis e diminuir a vantagem dos profissionais em relação aos jogadores recreativos, através de eliminar reentradas, reduzir o late register, que isso é uma coisa que me incomoda demais. É ruim, né? É ruim, cara. Você entra no torneio, vai ter mais 4 horas de late. E redução de time clock. Se eu não me engano, também tirou o HUD também, né? Tirou o HUD, exatamente. Tirou o HUD. Exatamente. E aparentemente, apesar de fazer isso tudo para a ecologia do poker, aparentemente estamos perdendo a luta. Por que isso acontece? Aí ele assina KTF Rob com um braço musculoso e ele colocou as seguintes opções:
ninguém liga para o que foi citado acima. Nossa. Segunda opção, as mudanças não estão bem divulgadas, o marketing não foi feito de forma correta. Terceiro, o software não é bom o suficiente. E outro, favor comentar. Os resultados da pesquisa foi, ninguém se importa, 17%, problema de marketing, 32%, o software não é bom o suficiente, 38%, e outros, 13%. Que se diga, eu votei na segunda opção. Achei que as mudanças o marketing não foi o suficiente para as mudanças, mas é impressão minha. Por exemplo, eu fui saber, por exemplo, da diminuição de reentradas e de late registration agora, no dia que eu li o tweet dele. Lanzinha, sua opinião, cara? Talvez seja o maior problema deles eu não ter, de fato, alcançado a grande massa com o marketing. A questão deles falarem que o software não é bom o suficiente, eu não concordo, porque... Você não concorda, cara? Cara, a questão não é essa. É o seguinte. Ele melhorou muito, cara. É. O grande problema é que o ser humano é um bicho de hábito, velho. O cara tá acostumado a clicar no PS e ele curte clicar no PS, velho. É simples assim. E você tirar ele pra clicar do PS, pra ele abrir uma conta no PariPoker, pra ele depositar no PariPoker, pra ele jogar no PariPoker, mesmo com essa mudança, às vezes não é que o software não seja suficiente, às vezes a grade do PS ainda é mais atrativa para aquele jogador também, que tem mais opções, apesar da grade do PariPoker tá bem melhor, cara. Mas eu acho que essa briga ela é ruim, porque o mundo tá atrás do jogador amador. Porque é ele que aditiva a economia do poker, é óbvio. E as mudanças são feitas para a gente tentar dar maior vida possível, maior sobrevida possível para o jogador amador. Que ele jogue o maior tempo possível com aquele dinheiro, que eventualmente ele ganha, o que não é comum. Mas o jogador amador é o cara que, em teoria, também é o mais preguiçoso de todos. Porque ele não é o cara que tá ligado no mercado, que não tá ligado nas mídias, que tá vendo a notícia, que tá sabendo o que tá acontecendo, que tá vendo quem tá protegendo. Muito bem, esse cara tá ali, qual é o PS? E vai lá e clicar o botão. O Akari fala isso muito, né? Ele fala que a maioria dos jogadores de pôquer, ele não acompanha o Twitter, ele não segue o Akari. Não sabe de nada que tá acontecendo. Não sabe nada, exatamente. Ele quer jogar baralho. Exato. Então, esse é o grande problema. Talvez eles tenham que, de fato, fazer uma campanha de marketing muito mais agressiva e mostrar que eles são muito bons. De fato, eles têm muita coisa boa. Porque essas mudanças todas foram implementadas há muito pouco tempo. Você acha que a longo prazo o jogador recreativo pode ir lá fazer um depósito e descobrir o... Eu não consigo entender, eu não consigo enxergar o jogador... Para esse conceito funcionar, o jogador amador teria que estar se sentindo lesado no site que ele está. Se ele está satisfeito no site que ele está julgando, e ele não está com a impressão... Lesado, insatisfeito. Insatisfeito. Né? Uhum. Ele não tem por que sair, cara. Porque o cara que tem conta em todos os sites não é um amador mesmo, entendeu? Mas é isso. Então, assim, eu acho que se tem alguma forma disso funcionar, é um marketing agressivo, mostrando uma grade forte, mostrando todas as mudanças, e eu acho que eles têm que melhorar esse marketing. Concordo com o senhor, no seu Volt. Aí sim. Marcelo Lanza, então, para fechar então nossa sessão de notícias, o seguinte, a sessão de notícias foi longa, considerando que há 4 dias atrás ou 3 dias atrás a gente estava sentado gravando o programa, né, velho? Verdade. Teve muita coisa, muita discussão, foi muito rico o programa de hoje, estou muito feliz com as discussões que surgiram, com os tópicos que surgiram. Também estou muito feliz com as pautas que o senhor faz. Obrigado. Cara, e a WSOP? Lógico que tem WSOP. Claro, nós não vamos falar de WSOP. Claro, né? Os caras dão um jeito da gente falar neles o ano inteiro, né? Novidades para a edição de 2019, cara. A principal novidade que eu achei super legal, primeiro, a gente lembra que o torneio acontece de 11 a 17 de setembro, lá no Copacabana Palace. Pode criticar? Pode criticar. Porra, os caras estão fazendo a WSOP Brasil, Uhum. no Brasil, no Copacabana Palace, onde 7 de setembro é feriado, uhum. Então você tem ali uma emendada 7, 8, 9, umas coisinhas assim, e o cara vai começar pós-feriado. Mas provavelmente o hotel também deve falar, não vem me botar, a turma do baralho viaja em qualquer época, filhão. Porra, o hotel cheio, vai encher o Copacabana Palace. Ai, tá bom, vai. Mas eu acho que... De 11 a 17 de setembro, tenho certeza que o senhor está lá julgando. Que peito do senhor! Tá aí um torneio que eu gostaria de jogar. Eu nunca joguei um WSOP. E nem circuito. Lá, não, aí não dá. Não, aí apertou, patrão. Cara, então vou te dar uma boa notícia. A notícia, o mais legal a notícia foi incluída aqui por um motivo reto, simples. Do dia 8 ao 10 de setembro, os jogadores podem jogar o
Storm, o Brazilian Storm e o Main Event online, cara. Aí sim. E se classificar, e aí você já vai pro Rio na maciota. Aí eles têm chance de ter uma explosão de vagas. Cara, achei legal pra caramba isso. Já estão fazendo isso aqui no Campeonato Mineiro, né? Já. O Paripoker tem feito isso no Campeonato Mineiro. Achei muito legal. Acho bacana demais. Então, dessa forma, os jogadores já chegariam no evento no dia final do Brazilian Storm e chegariam no dia 3 do evento principal. Então, cara, o cara vai chegar, eu não sei se já ITM, mas se não ITM, muito perto já do ITM, diminui o tempo de hospedagem fora e tal. 8 milhões garantidos? 8 milhões garantidos no evento completo. E a grade completa tá lá no wsop.com.br. Sensacional, curti. Lanzinha, vou lembrar o seguinte, cara, antes da gente ir para a segunda parte do Léo Bueno, que repercussão a história da sauna do Léo, velho. Que do caramba. Gostou do caramba? Caramba, foi, o senhor tá contido. Tô contido. Cara, que incrível, velho. A galera, assim, eu não sabia que um bet poderia gerar uma história tão rica, tão legal. E, bicho, a história da sauna realmente maravilhosa. Beijo, Léo, obrigado. Tô te esperando aqui em Belo Horizonte semana que vem. E cara, novo número do Fichasnet. Então preste muita atenção nesse spot do Fichasnet, porque você precisa anotar, precisa ter isso salvo na sua agenda do celular. Outro dia eu passei lá na frente do Disque Cerveja, de um dos Disque Cerveja aqui de Belo Horizonte, falei, velho, quer saber? Vou anotar que esse número pode ser útil na agenda. Na hora que eu terminei de digitar, ele escreveu lá o nome do lugar. Eu já tinha anotado isso. Você vê que eu sou um bêbado consciente, né? Então fica aí, novo spot do Fichasnet e entrevista de Leonardo Bueno. O Fichasnet é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de pôquer online. Chame o Fichasnet e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichasnet é 062 99800 8124 e lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichasnet trabalha com créditos do PokerStars, Paripoker, PP Poker, UPoker, EcoPays e AstroPay Card. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062 99800 8124. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. Bueno, aposta na Fórmula 1. Eu tinha um bankroll de aposta na Fórmula 1. Onde que você enxergou a malandragem pra bater o site, cara? Porque é difícil pra caramba, tá cada vez mais difícil, mas a gente teve essa discussão recentemente no casamento do Ari, que aliás o casamento do Ari dava um podcast à parte. Nossa, aquilo lá tinha que ser gravado, aquele casamento. Exatamente, aquele tinha que ter live stream, né? Sim. É que o Alvin não ia poder assistir, porque se ele assiste, zica o casamento do Ari da Júlia. Ia chover lá se ele assiste. Mas onde que você achava esse edge? Quer dizer, o poker já foi mais fácil ganhar dinheiro. A aposta esportiva não. A aposta esportiva sempre já foi mais fácil, mas ela sempre foi difícil, né? Bater o site. Sempre é difícil. Não, eu sempre falo que ganhar dinheiro em aposta esportiva é tipo assim, umas 10 vezes mais difícil do que ganhar jogando poker. Uhum. O site, ele dificilmente erra. Quando ele erra, ele aprende. E ele tem um reiki de defesa pra ele, então é muito difícil. O que acontecia é o seguinte, os sites eles ofereciam na época, o Pinnacle, né, ele oferecia um tipo de aposta onde ele chamava de Race Matchup, Qualifying Matchup, então era basicamente um carro contra o outro. Então, sei lá, Massa contra o Hamilton numa corrida X. E, assim, a lógica de você ganhar em aposta esportiva é basicamente você identificar quando um atleta, no caso aí um piloto, ele tá overrated pelo site, ou um time, né? E quando alguém tá underrated. Quando você acha essas duas coisas e tem alguma maneira de você apostar um contra o outro, aí você pode ter algum edge. O problema é que o site dificilmente erra essas avaliações. Mas Fórmula 1, e eu sempre gostei muito de Fórmula 1, você tem circuitos que são muito diferentes um dos outros. Então um circuito mais travado, outro circuito mais aberto e tal. Os carros têm pacotes de atualizações que, né, evoluem, mudam e tal. Então, quando o Pinnacle tem o sistema dele, o site em geral tem o sistema dele de fazer, né, um preço, muitas vezes ele erra porque ele não tem essa informação completa, entendeu? Ou ele não liga para ter essa informação completa porque são mercados que não tem muito dinheiro, então não tem alguém que está indo lá para bater. Então aí nessa época eu estudava isso, comecei a estudar isso e eu comecei a apostar e eu comecei a ter bons resultados. Mas assim, também foi algo que não durou por muito tempo, porque o site ele se adapta. E hoje, por exemplo, nenhum site que faz aposta de Fórmula 1 deixa você apostar pilotos de equipes diferentes, entendeu?
Então o principal edge que eu tinha, que era compreender como que um carro anda em cada circunstância, eu não tenho mais. Só sobra diferença de pilotos, que aí, considerando o reiki, não existe mais edge, entendeu? Então acho que por coisa de 1 ano e meio, 2 anos, deu para apostar. Mas o site também me limitava no quanto que eu podia apostar, diminuía o tamanho da minha aposta, e quando eu fazia uma aposta, a linha mudava muito. Então, assim, foi algo também que não durou muito, mas que por um tempo durou e deu pra fazer um dinheiro. Mas a lógica toda, assim, de tudo que eu já apostei em aposta esportiva, que eu consigo, até hoje eu consigo ganhar em algumas coisinhas, mas é quando aparece esse tipo de situação. Mas eu não forço muito, eu não fico lá, sabe, apostando em muita coisa e tal. É mais quando eu acho algum edge mesmo. Bueno, você tem você tem um track das suas apostas inteiras, quer dizer, você tem uma planilha de Excel que considera todas as suas apostas de vida pra você poder acompanhar? Não, mas assim, porque nunca foi algo que eu, sabe, que eu peguei e falei, não, isso aqui é algo profissional. É algo mais assim, eu tenho aí o dinheiro no site, e eu saco o dinheiro, e aí ganho, aí saco, aí às vezes perco e coloco, mas assim, eu sei que é um net plus, assim, foi positivo isso, mas eu não tenho um tracking, assim, mas assim, se for considerar em proporção, assim, considerando o que eu já ganhei jogando poker e o que eu ganhei com aposta, acho que não deve dar, sei lá, 10%, assim, que eu já ganhei com aposta esportiva. Porque também os edges não são tão grandes assim. Que não é pouco, né? Quer dizer, 10%. Assim, que não dá pra reclamar. Não dá pra reclamar porque, assim, você ganhar em aposta esportiva é muito gostoso, né? Porque é quase você não fazer nada. Tipo, quase você tá lá, né? Exato, tipo, não é nem que jogar poker você tem que ficar clicando o botão lá. É você torcer pra alguma coisa e bater o seu. Poucas coisas são mais legais que isso. Bueno, uma coisa que eu achei bizarra, aliás, eu acho bizarro, quando eu sento, por exemplo, lá no casamento, sentado não, em pé, antes de começar a cerimônia, estavam você, Vitão, Léo Cansado e o Lanza que chegou depois. Me choca a capacidade que vocês têm de discutir NHL, Major League Baseball, basquete, hóquei, futebol americano. Sim. Quer dizer, velho, é tudo mesmo. Quer dizer, vocês discutem com autoridade. Tudo bem que vocês estão discutindo na frente de um cara que não sabe pra que lado que corre a bola. Então, qualquer coisa que vocês falarem ali, eu vou engolir e vou aceitar que vocês são autoridades máximas nos assuntos. Mas porra, a autoridade que vocês tratam o assunto ali me choca, me impressiona. Cara, que é uma coisa que acho que tem muito a ver com a cabeça do jogador de pôquer. Essa galera que tava lá, ou a galera do Mais EV, que também essas discussões são muito parecidas com aquela que a gente tava tendo no casamento. Pessoal de alto nível, assim, de cabeça. O pôquer, ele molda a tua cabeça pra ser uma cabeça analítica. Pra ser uma cabeça que, assim, você não tem espaço pra falar coisas erradas, sabe? Pessoas que deram certo no pôquer, em níveis diferentes, elas são pessoas que elas tomaram decisões corretas, elas jogaram mãos bem, elas viram jeitos de jogar mãos errado e não jogaram desse jeito e tal. E esse tipo de mente analítica, ela se transporta pro esporte, pra ver o esporte desse jeito, entendeu? Então, por exemplo, quando eu tô discutindo futebol, basquete, com a galera que, assim, foi jogador profissional de pôquer ou ainda é jogador profissional de pôquer, você percebe que o jeito que se discute, o nível que se discute, é diferente do leigo, do cara que sabe, que até gosta do esporte do mesmo jeito, mas vê com uma outra cabeça. Então, acho que isso tá ligado o pôquer ser um jogo que você tem que resolver ele. Assim como o futebol é um jogo que você tem que resolver, o beisebol é um jogo que você tem que resolver. Não sei se você assistiu o filme Moneyball, mas... Entendeu? Então, é mais ou menos aquela lógica. Assim, são pessoas, caras, economistas, programadores, estatísticos, que os caras pegaram e falaram, cara, vamos resolver esse problema desse jogo específico. Então, a galera do poker tem essa mentalidade, por isso que é muito legal. Eu, assim, continuo tendo muito amigo do poker, além do pessoal ser gente boa, porque sempre são papos interessantes. Cara, é impressionante, né? Como é que isso? Você não conhece uma pessoa e consegue ficar ali, às vezes 20 horas você vai bater papo com a pessoa com o maior prazer do mundo, acontece com tanta frequência no poker. E, bueno, e eu tenho a impressão, quer dizer, eu comecei a discutir a questão do livro que até indiquei no programa passado, foi o livro do Ed Miller, The Logic of Sports Betting, e eu citei o livro e você veio me falar de um artigo do The Ringer, que é inclusive um artigo maravilhoso. Não quero nem entrar nos méritos do artigo, mas me deu a impressão de que você é um cara que consome a mídia toda, de poker, de aposta, de transmissão, dessa coisa toda. Você é um cara fissurado pela mídia de apostas e de poker? Cara, eu gosto de ler muito. E eu gosto especialmente de... Assim, me interessa muito a questão de aposta esportiva, mas principalmente resolver esportes.
Então os caras que estudam basquete, os caras que estudam futebol americano, os caras que estudam futebol, como eu gosto de jogos, você vê pessoas pensando nos problemas dos jogos de um nível alto, me fascina muito. E eu sempre tive um fascínio por caras que são apostadores profissionais grandes, que fizeram muito dinheiro, porque sabendo quão difícil é você ganhar apostando em esportes, os caras que ganham são muito gênios, são muito bons. Então, assim, eu sempre falo que assim, o cara que é meu maior ídolo de tudo é um cara que chama Haralabos Vulgaris, que é um cara que foi o maior apostador de NBA da história. O cara, enfim, hoje é milionário e é consultor do Dallas Mavericks e tal. Mas, como aquele cara do artigo que eu te passei, quando você lê sobre esses caras, de algum jeito você consegue entrar um pouco na mente dos caras. E aí você vê alguns insights que pra mim eles são apaixonantes, sabe? Sabendo a dificuldade do que é e vendo o que esses caras acham pra bater, eu falo, porra, é legal pra caramba ver a história desse cara, ver como esses caras veem a vida. Então eu sou um cara que consumo muita mídia de análise de futebol, análise de basquete, um pouco por apostar, um pouco por gostar de ver jogos sendo resolvidos. O Haralabos Vulgaris, quando ele não tá apostando, ele joga pôquer, né? Ele é um cara que frequenta o pôquer, onde ele não é uma piranha do jogo. Quer dizer, não é. Né, ele é um jogador recreativo, ele é visto como o Kerry Katz, por exemplo, um milionário bom de jogo, que é um cara que vai lá e peita os caras, mas que não é. Quer dizer, você vê que o cara tem a questão analítica, né, mas o cara tem o tesão pela adrenalina também, correto? Exato, assim, esses caras, você vai, por exemplo, o Haralabos, quando você vê ele jogar, é tipo aquele super high roller ball de $100 mil, aí, assim, quando vai jogar um negócio muito grande, porque é o que dá, né, gosta de jogo e gosta da competição e não tem problema de jogar contra os caras mais picas do mundo em torneios muito caros, né, e quando você vê esses caras falando, e geralmente esses caras falam coisas legais, então, assim, é meu ídolo, esse cara. Que legal. Léo, eu vou te pedir para depois você me dar uns 3 ou 5 twitters de pessoas de aposta esportiva interessantes para seguir, para a gente colocar na descrição do programa. Eu nunca fiz isso, mas gostaria. Você me falou lá alguns que eu comecei a seguir na hora, mas depois você puder me passar alguns twitters de pessoal de aposta esportiva para quem quiser seguir, quiser começar a estudar de aposta esportiva, vai ser muito bem-vindo. Tá, te passo sim, com certeza. Hoje eu separo e te mando. Bacana demais. E aí você vai para narração, né, cara? Você vai fazer mídia de pôquer também. Nós vamos chegar no Ina Game daqui a pouco, mas você é um cara que faz mídia e faz mídia muito bem. Fala muito bem, tem uma cabeça analítica muito boa, é brutalmente didático. Quanto que vem dessa obsessão, e aí eu acho que é uma grande qualidade para qualquer cara de mídia, é ser apaixonado pelo assunto que ele fala. Né? Consumir o assunto que ele fala. Quanto que você atribui dessa facilidade que você tem de fazer comunicação a esse amor pelo negócio? Cara, assim, eu um tempo, eu comecei a perceber que eu gostava mais de discutir pôquer do que jogar pôquer. De tomar decisão, eu gostava mais de, sabe, pensar porquês, especular o que seria se eu fosse outro turn e né, assim, analisar mesmo, mais analisar do que jogar. E por estar lá no fórum, por ter essa comunidade toda, eu fazia muito, eu postava muito, eu comentava nas mãos dos outros, eu discutia tudo até o final. E aí chegou um momento da minha carreira como jogador que eu falei, pô, eu sentia que se eu só jogasse, era como se eu estivesse me limitando, sabe? Tipo, não que eu não gostasse de jogar pôquer, mas que habilidade específica que eu tô aprendendo se eu for só clicador de botão aqui, entendeu? E então, por causa disso, eu comecei a dar coachings. E na época eu não dava coach pra muita gente, e eu comecei a dar coach pra alguns amigos meus que jogavam cash, que queriam aprender pra jogar mais caro, e dando esses coachings eu gostei demais. Eu adorei, achava legal pra caramba ensinar alguém, ver evolução, e porque tem cada vez que você ensina alguém é tipo um problema novo, sabe? Você diagnosticar o que essa pessoa, como ela pensa, o que ela sabe, o que ela não sabe, escolher a melhor palavra pra você usar, o melhor jeito de levar ela para um entendimento novo e tal. E aí chegou num ponto que eu falei, para eu transformar isso numa profissão, para eu talvez, assim, abrir o caminho para talvez migrar para isso, não fui pensando em migrar, mas se eu quiser um dia migrar para isso, eu preciso ser mais conhecido, eu preciso fazer transmissão, eu preciso, né, as pessoas saberem quem eu sou, e foi meio que por causa disso que eu comecei, né, que aí eu consegui, né, consegui comentar na ESPN na época, comecei aqui na TV Poker Pro, e aí quando eu vi, sabe, o negócio de pega é muito rápido. Quando eu vi, eu tô lá comentando o torneio com o Vitão, com todo o pessoal que eu assistia e tal. Então foi muito rápido isso tudo.
E junto com isso foi crescendo a carreira de coach, quer dizer, você falou no começo do programa que você é sócio do Akari. Eu queria que você contasse tudo a respeito desse projeto, porque o Akari passou por aqui, eu falei 1/5 dos assuntos que tinha para falar com ele e não conseguimos chegar no curso. Então, eu quando estava em 2013, eu tinha tido um time de cash game, de jogadores de cash game. Foi um projeto que foi bem grande na época aqui no Brasil. Mas aí ele acabou, teve uns problemas e acabou. E aí eu comentava na TV Poker Pro e o Akari tava começando a trabalhar com educação no poker. Só que o Akari é um cara, você conhece ele, é um cara muito corrido, com um monte de coisa, né? Tem trocentos negócios, família, tem que rodar o mundo jogando. Então ele precisava de alguém para tocar. Mas assim, alguém que não é mais com cacuete de educação, não com cacuete de educação, porque o cara é bom pra cacete nisso, mas que se dedicasse mais a isso. E como eu queria fazer uma transição para a indústria do poker, indústria no sentido negócio mesmo, ter uma empresa, vender algum produto, né, explorar o mercado do poker, aí casou, entendeu? E aí casou, na época ele estava começando com o curso do QG, não tinha mais o Akari Team, né, que ele tinha fechado o Akari Team, e aí a gente virou sócio para eu ajudar ele no curso, pra gente bolar coisa nova, eu aplicar o curso junto com ele, pra gente eventualmente reviver o Akari Team e começar com o time novamente e tal. Então aí é assim, mas eu conheci o Akari porque eu comentava na TV Poker Pro e ele sabia quem eu era, né, porque eu jogava cash game, já tinha um nome e tal. Então foi meio que assim a história. Isso foi em 2013 e a gente é sócio até hoje. E hoje, assim, o nosso principal negócio é a Ina Game, que é basicamente, né, curso online. Então a gente migrou dos cursos presenciais no QG para curso online. Não que você não tenha uma presença gigante no Poker Live, né? Quer dizer, você é um cara que é palestrante de múltiplos masterminds, com temas, inclusive, variados de palestras de 1h30 que tem no YouTube, que eu convido ao ouvinte do PokerCast a ir lá ver o Poker Fora da Caixa 1 e 2, quer dizer, tem diversas palestras, né? Não são os mais diversos temas, né? Isso assim, eu tive a felicidade de poder fazer vários masterminds, né? Mas o que eu mais gostei de todos foi o primeiro Poker Fora da Caixa. Até hoje, assim, eu vou no BSOP, sempre tem alguém que vem falar, pô, Bruno, eu vi aquele seu Poker Fora da Caixa, mudou minha concepção de jogo, palestra do caralho e tal. E aquela foi a que eu mais gostei mesmo. Mas vem dessa coisa de gostar de destrinchar ideia, sabe? Gostar de entender por que as pessoas pensam de um jeito e o que você tem que mudar para elas pensarem de um jeito melhor. Que no fundo, acho que uma natureza analítica que eu tenho em mim, que aí eu consigo, né, transformar isso em ensino, e por isso que eu sou feliz fazendo o que eu faço hoje, e montando curso, e dando aula, e cuidando mesmo assim de gente que tá começando, mas você faz as pessoas começarem bem no poker. Isso é bem satisfatório. Uma das coisas que você fala no Poker Fora da Caixa é que a linha é muito tênue entre o cara fazer uma jogada diferente e o cara se levelar ali, o cara criar um pepino para ele, inventar uma jogada, porque qualquer coisa pode ser adaptada como desculpa, né? Poker é cheio, Quando você já ouviu as coisas mais absurdas derivadas dessa palestra também, ou não? Cara, essa daí, até que não tanto, mas teve uma vez... Cara, eu não lembro como que foi, mas eu lembro que um cara, acho que chegou pra mim no WhatsApp mesmo, arrumou meu WhatsApp, não sei como, e mandou uma mensagem, pô, Bueno, eu vi um vídeo teu, o cara nem falou que vídeo era, e como eu vi esse vídeo teu, eu fiz essa jogada aqui. E aí mandou uma mão no boom. E a mão no boom era um negócio muito bizarro, que eu não tinha sentido lógico nenhum com nada que eu falaria, sabe? Tipo... Sim, era algo do tipo, o cara pagou sem porra nenhuma no flop, pagou sem porra nenhuma no turn, e aí o River, o vilão, aposta e o cara dá tipo um all-in mini raise, sabe? Um all-in menos que mini raise. E o outro cara folda. E aí ele, pô, vem aqui, pra fazer jogada, o cara não espera. Eu, porra, como assim, cara? Tipo, deve ter achado uma mão que o cara tá blefando desse jeito, né? E você fica numa situação de, pô, não vou falar que você tá completamente maluco, né? Mas você também não quer ser pai desse filho, né? Definitivamente, né? Especialmente se ele sair contando pros outros, pô, o Bueno é que me ensinou, né? Isso, aí fica esquisito pra gente que vive disso, né? E, Bueno, você foi um cara cria do cash game. E hoje você ensina efetivamente torneios, né? Você ensina poker, claro, mas principalmente no formato torneio. Demandou uma adaptação maluca? Assim, bastante. Mais na época que eu ajudava a cuidar do ensino do time. Porque as coisas que a gente faz no ensino do QG e da Ina Game, o grosso do nosso público é o pessoal que não tem alguns conceitos que eles são básicos estabelecidos, entendeu?
Então, digamos assim, um jeito que eu uso pra pensar isso, pensa, sei lá, se na compreensão de como jogar torneios, um cara que é profissional de torneio hoje, tá, sei lá, um profissional muito pica, pega, sei lá, o Hugo, que é o nosso coach principal, o manager nosso do Akari Team. Se ele é 95% de compreensão nisso, e eu sou, sei lá, 75%, o cara em geral que a gente tá ensinando, o grande público, ele tá abaixo de 30, entendeu? Ele tá abaixo de 40. Então as coisas que eu preciso entender pra fazer esse cara aprender a jogar, mesmo que sejam torneios, elas são coisas que elas são relativamente simples pro nosso nível de poker, entendeu? Mas o que vai fazer mais diferença é eu entender como que eu tenho que falar com esse cara, que tipo de exemplo que eu tenho que dar, o que esse cara sabe, o que é crível que esse cara vai saber no futuro. Então, assim, o que eu percebi trabalhando com o ensino, que é muito mais sobre esse tipo de coisa do que sobre um conteúdo específico de, sabe, como que você vai jogar especificamente seu range de open com 21 blinds, sabe? O problema específico que você tem que resolver do cara que tá aprendendo agora não passa perto disso. Sim. Então, por mais que eu me considero, assim, fraco nesse tipo de... Ainda hoje me considero fraco nesse tipo de particularidade de torneio, considerando o nível que você tem que ter para jogar torneios profissionalmente, que é o que eu não faço, não é um problema para você lidar com outros caras. Mas as coisas onde você precisa são as coisas onde eu fui me refinando e fui evoluindo e fui aprendendo muito disso. Eu aprendi com a Akari. Então o Akari sabe falar muito bem para esse público que está começando também, e eu não sabia tão bem antes de começar a trabalhar com ele, mas eu fui me especializando nisso, então foi mais ou menos isso. Quem é o Hugo que você disse? O Hugo é o Hugo Marcelo, é o Everfla. Ele é um jogador que começou a carreira no Akari Team, e hoje ele é o jogador que cuida, ele é o responsável por todo o ensino no Akari Team. Então, ele que contrata gente, demite gente, treina os instrutores, vê que tá todo mundo jogando bem, que cria os sistemas nossos de avaliação técnica, para saber se o pessoal tá com os índices certos no Hold'em Manager, se tá jogando direitinho e tal. E ele é um puta de um jogador, estuda pra cacete, manja muito. Então, assim, toda vez que eu quero discutir uma mão, eu vou falar com ele. Ele é o principal cara que eu vou e vou tirar alguma dúvida de algum tipo de cenário, por exemplo, quando eu vou jogar um BSOP, alguma coisa assim. Ele é muito, muito bom mesmo. E tá agora em Vegas, acho que amanhã deve engatar no meio evento lá e temos uma pursa. Então, pelo amor de Deus, que o Hugo ganhe essa parada aí. Cara, se você tem a pursa e o PokerCast regula a conta, então a conta dele vai ser regulada de tabela, né? Já está sendo citado, ainda está com quem tem pursa, né? Então talvez você vai ajudar a gente a pagar o churrasco, em vez de ter só cerveja, vai ter o uísque também. A gente faz 2 churrascos. Tem o churrasco do Alvin e tem esse aqui. É a única coisa lógica, a única decisão lógica que a gente pode tomar é essa, perfeito. Vamos lá, com certeza. Bueno, e dá tempo de jogar, cara? Cara, assim, não, mas não dá tempo de jogar muito por uma escolha minha também. Porque eu joguei profissionalmente por 8 anos. E, sim, pra eu jogar um nível que fosse satisfatório pra mim agora, pra eu pegar e falar, cara, você quer jogar? Eu não iria gostar de jogar barato. Poderia jogar barato e tal, não sei o quê, mas eu queria jogar um jogo que é mais desafiador. E pra eu jogar um jogo que é mais desafiador, o nível do que eu ia ter que estudar e colocar de volume, sabe, sentar a bunda na cadeira e fazer isso mesmo, ia ser um nível que aí ia começar a me atrapalhar nas coisas que eu faço. Então hoje, por exemplo, quando a gente vai montar um curso da Inagame, eu por exemplo, tô montando um curso novo agora, mas quando a gente vai montar um curso da Inagame, você não tem noção do trabalho que é. Por exemplo, a gente tem um curso avançado que ele tem, sei lá, mais de 70 videoaulas. Cada aula dessa tem um roteiro, tem imagenzinha que vai aparecer, que eu tenho que colocar que imagem que é, quando que vai entrar, quando que vai sair, aí faz revisão, senta, grava, né? Então, assim, é um tipo de trabalho que... Aí você fala assim, beleza, agora eu vou ter que sentar e jogar 10 horas, que, assim, hoje pra jogar, eu jogaria MTT se eu fosse jogar, mas pra jogar 10 horas, enfim, entendeu? Eu prefiro manter o que eu trabalho, que me dá um dinheiro que eu julgo bom, julgo honesto, e ter tempo para estudar minhas coisas, cuidar bem das coisas que eu tenho que cuidar. Então as aulas do curso são bem preparadas, tira dúvida dos alunos, faz tudo que tem que fazer. Então eu prefiro isso, e é uma vida um pouco mais tranquila, sem ter que passar tanto pela variância do jogo, que assim, eu gosto. E não dá uma vontade de dar aquela baixada no aplicativo e ver o que os malucos estão fazendo no 5-10 ou amarrar de 5 cartas, trocando tortada na cara e foiçada no escuro o tempo inteiro, não? Cara, até dá. Quando eu quero jogar, eu mato a minha vontade de jogar jogando Cash Heads Up. Então eu entro lá no Zoom Heads Up lá do PS, jogo um pouco lá.
De vez em quando jogo os satélites que tem para o BSOP, jogo o BSOP quando tem aqui em São Paulo, né? Mas a vontade máxima de jogar eu mato jogando lá o Heads Up, que eu acho um jogo legal pra caramba jogar Cash Heads Up. Dá pra apertar bem o pessoal. O Zoom Heads Up, hoje em dia você não escolhe mais adversário, quer dizer, você joga num pool de jogadores, é isso? Isso. Você joga num pool de jogadores e assim, termina a mão, já vai pra próxima e é outro cara. Só que, por exemplo, você vai, sei lá, joga o Zoom 50 ou o Zoom 100, que é o que eu jogo lá pra brincar. Você vai ter, às vezes, no horário que eu vou jogar mais à noite, tem lá 8 caras, 9 caras. Então são os mesmos malandros lá, mas dá pra bater de frente com eles ainda. O Note seu não é o verdinho, não? Eu acho que não, né? acho que não. Mas aí, tem chance de ser, né? Porque eu gosto de fazer umas pardalzadas de vez em quando. Tem que pensar fora da caixa, afinal de contas. Né? Meus amigos me zoam muito. Os caras me zoam. Meu apelido na turma aqui do Mais EV é Pardal, porque é muito fora da caixa, sabe? Faz muita coisa diferente, professor Pardal aqui. Sensacional. Bueno, a gente vai caminhando para a parte final da entrevista, mas a gente falou que tinha apostas para falar e a gente falou de uma, que foi a da sauna. E eu sei que tem apostas de churrascos do Mais EV que a gente precisava dar uma lembrada de 3, 4 ou 5 apostas aí. Cara, eu vou pensar porque uma me foi vetada de falar aqui. Fui vetado pelo pessoal e eu entendo o veto. Eu vou lembrar a primeira aqui, que é a seguinte. Uma vez foi um cara no churrasco e o cara falava muito no fórum. Postava pra cacete, só que o cara era mala, sabe? Uhum. O cara assim, arrogantão, sempre falando num tom. Tudo bem que assim, no fórum a gente já era meio enjoado mesmo, mas até pro nosso tom o cara era meio pesado, assim. E aí o cara apareceu no churrasco, assim, pro pessoal de casa que não sabe o que é o churrasco do Mais EV, a gente meio que uma vez por semestre alugava uma chácara em algum lugar e passava o final de semana comendo, bebendo, só a galera do Mais EV lá. Então assim, era isso que o Calil falou mais cedo, um monte de moleque com dinheiro novo, apostando em tudo que você imaginar. Onde já sabe, tipo... Só homem, mais... praticamente? Só homem, porque só tinha homem, né, que jogava e a gente estabeleceu que pra ninguém ter problema, não tem putaria, não tem isso aqui, até porque a intenção não é essa. Quem quer fazer tem um ano inteiro pra fazer, essa daí a gente vai lá pra encontrar os amigos, pra jogar coisa valendo dinheiro, jogar true, enfim, né, tudo que é jogo. E aí apareceu esse cara, que era muito mala no fórum, mas o cara chegou lá, o cara era muito estranho, o cara não falava com ninguém, o cara era tipo, sabe, fechadão, nerdão fechadão e tal. E a gente até tentou entrosar muito o cara, mas o cara meio que zoava os outros, quando alguém zoava ele ficava puto e xingava. Então rapidinho, não ficou excluído, mas ficou num canto sozinho lá. E aí tinha um cara que tava lá no churrasco, que ele não tinha dinheiro pra pagar o churrasco, e queria muito ir no churrasco, então a galera fez o churrasco dele. A galera falou, beleza, você vai pagar teu churrasco aqui, você sabe, é o cara que tá começando a carreira, mas queria conhecer o pessoal, queria estar lá, então a galera pagou o churrasco dele. E aí, sei lá se ele precisava mais de dinheiro, aí uma hora eu vi esse cara que era o primeiro cara, o mais mala, esse cara tava sozinho num canto, sentado, mas isso no domingo já de churrasco, o churrasco começava na sexta à noite e terminava segunda de manhã. E o cara tá sentado num canto sozinho, aí eu parei e pensei o seguinte, falei, cara, chegar pra esse cara que tá precisando de dinheiro e falar, ó, você tá precisando de dinheiro, você tá não sei o quê, eu tenho uma aposta pra você. A aposta é a seguinte, tá vendo aquele cara lá, o fulano lá que é mala? Você vai ficar a pelo menos 1 metro de distância dele até o final do churrasco. Tipo, até, sei lá, isso era 2 da tarde de domingo. Então até segunda-feira de manhã, você não pode ficar menos de 1 metro de distância desse cara. Quanto você quer pra fazer isso? Aí o cara pensou, falou, sei lá, $200. Que é muito aí pouco, $200 eu peguei e falei, tá, eu dou 50, alguém aqui me ajuda? Cara, assim, 10 segundos tinha $200 já, né? Aí... Pediu pouco, né? O menino foi mal, né? Hã? O menino foi mal, pediu pouco. Não, juvenil. O menino não tinha ideia. Dá pra ver que o moleque era novo, né? No meio. Pediu muito pouco. Mas pediu, tá pedido, né? Falou o valor, não pode vir enquanto o valor. Aí, não, $200, beleza. Aí, mas uma coisa, o cara não pode ficar sabendo que é isso. Você não pode chegar e falar pro cara, tem uma aposta. Você vai lá e vai ficar 1 metro de distância do cara até o final do churrasco. E aí rolou isso. Aí o cara foi lá, a gente chama isso do bet da sombra. O cara foi lá, ficou. E aí o cara meio malo. Você tem ideia, o cara era tão malo que o cara nem começou a trocar ideia com o cara que chegou perto dele, sabe? Você chegou aqui,
é o único cara que tá aqui perto de mim, então vamos trocar ideia. Não, o cara levantou e foi pro outro canto, aí o cara foi atrás. E a gente achando o bico e o cara sem saber por quê, né? E aí eu sei que o cara ia no banheiro, o cara ficava na porta do banheiro. Aí quando foi dormir, o cara arrumou um colchãozinho e dormiu na cama do lado, sabe? Tipo, umas coisas assim. Então, esse foi um bet que foi muito bom, foi muito engraçado. Tinha algum critério pré-estabelecido se o cara mala pregasse a mão na cara do menino? Porque existe o risco, né? Não, aí o cara tá assim, você tá na chance, né? Você não quer esses $200 tão fáceis ainda. Então não, tá tudo no. Quando você aceitou, uma coisa que o pessoal que às vezes não convive tanto no nosso meio é, cara, você aceitou uma aposta, tá lá, irmão. Tem os termos, não, você pode falar não antes. Então, tem várias histórias assim. Deixa eu ver se eu lembro outra. Tem uma, cara, do Goff. O Goff O Goff tem a época dele de aposta que ele era bem sinistro, viu? Sim. De quando ele tava lá com a gente. E a vez que eu conheci o Goff, pra você ter uma ideia, ele foi ele nunca tinha ido num churrasco, aí ele tinha feito um post no fórum que ele tava jogando numa casa e tinham banido ele de jogar na casa, porque ele tinha ganhado muito dinheiro e ficava jogando de fone de ouvido, umas coisas assim. E aí ele apareceu no churrasco e tipo, tamo lá, e aí uma hora ele chega pra mim e fala, Bueno, vamos fazer uma aposta aqui na Honda? E Honda, o jogo, pra quem tá em casa e não sabe, é o jogo mais simples de você fazer a aposta do mundo. Você pega um baralho, aí uma pessoa vai ter uma carta, outra vai ter outra. Sei lá, eu tenho o rei e o Kalil tem a dama. Você vai embaralhar o baralho e vai ficar batendo carta. A carta que bater primeiro ganha. Bem simples. E aí ele, sei lá o que foi. Vamos fazer uma aposta na Honda aí. Vamos, quanto? $20. Beleza. A gente fez e eu ganhei. Aí ele, dobrou nada, Bueno. Beleza. Aí dobrou nada, eu ganhei. Eu sei que foi de dobrou nada. Daqui a pouco a gente tá fazendo um flip na Honda valendo tipo $1.600. Tipo, um valor desse. Tipo... E tipo, dobrou nada, tá bom, dobrou nada. Aí eu cheguei pro Goff e falei, eu acho que foi, né, tipo, na adiantes pro de 1.600. Falei, Goff, te conheci ontem, cara. Eu tenho 2 cenários depois dessa. Ou, sim, eu vou sair aqui com 0 e eu já tenho um dinheiro que é bacana, que é um bom dinheiro. Ou você, que eu tô vendo a primeira vez na vida, vai estar me devendo $3.200. E depois $6.400. E depois, sabe, $30.000 se essa porra continuar. Ou é 0 ou um negócio desse tamanho. Então a gente vai fazer a última, beleza? Aí, beleza. E aí a gente fez a última e eu ganhei de novo. E fica a nota do Goff. E aí Isso aí, beleza, a gente volta do churrasco, o Goff voltou queimado, o Goff que eu não aceitava perder em nada, voltou queimado dos churros. Aí dá tipo, assim, quando a gente voltava do churrasco, o churrasco era sem dormir final de semana inteiro. Então você chegava despedaçado, ia dormir. Aí o Goff chegou pra mim, assim, sei lá, a gente chegou no voo, esse churrasco foi em BH, a gente chegou no voo em São Paulo, sei lá, 10 da manhã. Aí eu durmo, aí quando eu acordo, sei lá, 8 da noite, tem uma mensagem do Goff. Relaxa, já busquei o dinheiro no heads up aqui do PS e me fez a transferência, tá ligado? O cara é tão degenerado que além de apostar esses valores bizarros, né, que óbvio eu tava junto nisso, mas o cara voltou e foi grindar e arrumou a grana e me pagou no dia, cara. Tipo, que homem. Assim, né, sim, pensa, o pessoal que não tem ideia o que era essa época, né, essa época pré-Black Friday, essa época do começo, tipo, sentou e arrumou lá, tipo, $3.000, sei lá quanto que foi. E daí me pagou. Lá, tá aqui, transferiu pro Bano 09 no Full Tilt no PS na época. Então, assim, histórias como essa e tudo que você imaginar, teve a aposta do cara ficar na piscina com 10 graus por 8 horas à noite, sabe? Churrasco no frio e o cara fica. Então, assim, é um nível de moleque degenerado com dinheiro, fazer dinheiro e o fator eu duvido que você faça isso. Tá bom então. Você duvida? Beleza. que assim, isso foi do cacete ter vivido, ter visto isso, ter participado disso, assim, ter sido parte grande disso daí. Um puta aprendizado, né, Bueno? Não, e assim, o poker ter juntado tanto moleque competitivo, sabe? E que vê o mundo do mesmo jeito. Uma coisa que eu falava muito pra uma ex-namorada minha, que ela quando conheceu a galera do poker, e é uma das principais coisas que eu vejo dessa minha turma aqui do poker, é quão cabeça aberta o pessoal é. No sentido de, tipo assim, a galera é tão lógica e tão inteligente que, sabe, preconceitos tontos que não fazem sentido? Uhum. Dá um exemplo, homofobia. Uhum. Preconceito imbecil que não faz sentido, certo? Porque o cara nasce como é e é o que é, tipo. É um negócio que não é lógico você, né, de alguma maneira, você olhar e ter um problema pra alguém. O nível dessa galera de pouco preconceito, de coisa, é muito baixo, entendeu? E é muito baixo de tão inteligente e lógico que o pessoal é. Então é muito bom fazer parte disso, ter convivido tão perto com gente assim. E até porque muitas vezes o jogador de pôquer é a vítima do preconceito, né? Isso,
exato. Você chegar assim, por exemplo, quando eu tranquei a faculdade pra jogar poker, pensa assim, faculdade de Direito lá com São Francisco é a faculdade mais tradicional de Direito do Brasil. Aí você chega e fala, então, eu vou trancar essa faculdade pra jogar baralho online. Cara, você não tem noção que isso em 2006. Você não tem noção que eu ouvi. Tipo, você é maluco, você é irresponsável. Na época, né, pra minha mãe, como que você deixa seu filho fazer isso e tal? Mas, pô, era o que eu queria fazer, me dava dinheiro, eu construí minha vida, fui responsável a minha vida inteira, fui responsável durante o poker, então não tem discussão, cara. Eu pago minhas contas, ninguém me enche o saco. E todo jogador de poker passou por isso de algum jeito. Então o pessoal entende que não é lógico, assim, né, que coisas que não são lógicas têm que ser descartadas do jeito que você pensa e tal. Então vem disso, eu acho. Bueno, sensacional, cara. Queria te agradecer o carinho, a atenção, as 2 horas que você dedicou aqui para a entrevista. E, cara, que prazer falar com você, prazer dividir essas histórias todas. Evidentemente, uma sensação muito comum minha quando a conversa tá boa assim. A gente podia tocar mais 2 horas de conversa, mas não vão faltar oportunidade. Com certeza. Sempre que você quiser me convida, a gente tem mais uma porrada de história. É um prazer estar com você, Calil. Obrigado pelo convite, sempre fui fã do seu trabalho, do PokerCast, tudo que você fez com o Lanza, com todo mundo. Essa comunidade aí do Poker de BH é 10, assim, tem muitos amigos aí. Sempre gostei, eu sempre falo, toda transmissão eu falo. Pra mim, o melhor povo do Brasil é mineiro. Sou fã de mineiro sempre. Então é um prazer estar aqui com você. E assim, pra todo mundo pra hoje, o pessoal que vê o poker do tamanho que é, você fala, cara, as pessoas conseguem viver jogando poker, não tem preconceito, você joga e você tem um time pra te ensinar, você tem curso pra te dar as coisas mastigadas, você tem transmissão de torneios. Paga imposto. Isso, o poker emprega gente, o poker forma dealer. Você tá numa cidade do interior de São Paulo, vai ter seu clube pra você jogar poker lá. E assim, isso acontece porque pessoas resolveram trabalhar na indústria e fazer trabalhos da indústria que não necessariamente eram só jogar poker, né? Uhum. E você é um desses caras que mais fez isso, então, né, parabéns. E o pessoal que hoje pode ouvir aqui, isso aqui tem muito a agradecer pra você, eu também. Então, obrigado pela oportunidade e parabéns pelo trabalho, Gui. Cara, nós que temos que agradecer e, cara, o trabalho que você faz é absolutamente fantástico, é sensacional poder conviver e te ver. Muito obrigado pelo carinho e certamente vão ter oportunidade. Passando por Belo Horizonte, evidentemente, nosso churrasco vai acontecer independente de main event, independente de qualquer coisa. Já tem um galo da Libertadores para comemorar. Já tá, isso aí tá lá ainda, exato. Não, mas tá combinado. Quando eu for para BH, eu vou te dar um toque. A gente vai fazer um eventinho nossa galera agora em agosto, eu vou dar um pulo aí. Beleza, não separa um dia de cachaça para nós, tá bom? Combinado, Gui. Abraço, valeu, obrigado, valeu, Bueno, até mais. Valeu, tchau. Um abraço, tchau. Lanza Maia, que homem, hein? Leonardo Bueno estará em Belo Horizonte. Estará em Belo Horizonte, na terrinha. Semana que vem, exatamente. E estamos tentando organizar um almoço antes dele voltar para São Paulo. E, cara, que cara legal, que cara fantástico. Obrigado, Léo. Ainda tem outras entrevistas a serem feitas que são filhas do casamento do Ari, sabe? De pessoas que estavam lá, entre eles o Deus Zebra, que eu quero trazer aqui com a pressa total. E, bicho, eu tô com tanta gente para entrevistar. Nós temos 2 campeões de bracelete, Murilo já confirmou a presença, Baruf já confirmou a presença. Aliás, tem uma história tragicômica a respeito da entrevista do Baruf, que será contada com ele, que eu não vou contar isso antes. É isso. Obrigado, Léo. Legal demais, cara. A entrevista, a repercussão não foi à toa. Você é um cara fantástico. Obrigado. Sensacional, senhor. É isso, né? O senhor tá com entrevista para fazer. Eu tenho muita gente para entrevistar. Tem muita gente para entrevistar, exatamente. A fonte não seca nunca. Nunca, né? Nunca, jamais. Lanzinha, bet de quadros esportivos é o seguinte, é simples e reta em uma frase para o programa não estender demais. Daniel Negrande já confirmou, já comprou passagem e arrumou hospedagem em Rosvadov. Metade do nosso bet já está garantido. Então falta só o Sean Dibby e bala. Não estou falando que ele não vai ou que eu não tenho nenhuma notícia. Eu não sei nem se ele vai, nem se ele não vai. Ele é fominha, que vai. Ele deve exatamente. Redes sociais. Redes sociais. Aí sim, cortei o nome e-mails. Redes sociais, manda. Fala, Galil, beleza? Meu nome é Rodrigo, falo de Curitiba, amo poker e tenho acompanhado o PokerCast fazem algumas semanas. Eu ainda estou no episódio 34, mas dia a dia escuto, fiquei com uma grande dúvida. Vocês, Calil e Lanza, fizeram a aposta de PLO em que você jogaria em posição e ele com 5 cartas? Não sei se chegaram a fazer esse jogo
ou se acabou se perdendo. Valeu, admiro o trabalho de vocês. Continuem sendo esses caras fodas, inspirando novas gerações. Antes de responder, obrigado pelo carinho, cara, que eu tenho recebido até hoje de mensagem de gente que tá maratonando, e a maratona tá cada dia mais longa, né? Já estamos em 70 e tantos programas. Tá apertando, né? Rodrigo, cara, nós fizemos todas as apostas que nós falamos aqui. Menos essa. Menos essa. Essa ainda não foi feita. Exatamente, essa ainda não foi feita, mas tá de pé, cara. Vou jantar o Gui com brócolis, totalmente óbvio. De pé. Então, nós precisamos de um dealer para dar carta nessa parada. Quem é de Belo Horizonte? Dealers de Belo Horizonte, que sabem contar pote de Pot Limit Omaha. Uma hora a gente faz e, porra, de repente fazemos até num clube, né, cara? Pegamos uma mesa ali do Sierra e fazemos uma parada pública. Justo. Eu falei na entrevista do DC que tinha algum jogador brasileiro que fazia o stack zoninha, o stack todo bagunçado, eu não lembrava quem era. Era o Todaço, O Cansado mandou a mensagem, Leonardo Cansado também, fenomenal, né, velho? Que homem. Mandou, e sensacional. Cara, o Vinícius Colasso, que a gente falou falou no último programa dele, que ele jogava os Mixed Games em Las Vegas, ele me mandou fotos das placas do jogo, dos jogos que ele jogava lá. Eu vou dar uma lida aqui, porque a gente está acostumado a falar de 8 game e tal. Nas placas que ele me mandou, tinha Super 7 Card Stud, High Low 8 or Better, Draw Maha, Rasdug, Badusi, aí 8-5 Triple Draw, 8-5 Triple Draw, Double Board 5 Card Omaha. Você já imaginou essa parada, velho? Que coisa linda, hein? Bicho. E um jogo chamado Arte, que ele tem classificatório para cima e para baixo. Para cima tem que ter 9/9 mais e para baixo ele tem que ser 8 or better para ser low. E Draw Maha Deuce to 7, Lanza. Você imagina, velho, que a vida que esse malandro tinha em Las Vegas. Que lazer, velho. Que lazer. Eu ando conversando com ele. De repente, cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou trazer ele pra gente fazer uma sessão especial. Home game. Não, fazer uma sessão especial, marcar ali uma entrevista de uns 15, 20 minutos em algum programa, para ele contar um pouco a respeito dessa experiência de Vegas, que essa experiência é rica demais. Cara, o Fernando BH, mudando de assunto aqui, o Fernando BH mandou um boa tarde, Calil, me ajuda, pelo amor de Deus, cita meu nome no PokerCast, meu nick é Miguelitos, não aguento mais o River acabar com os meus sonhos. Ô, Fernando, tá citado, Miguelitos. Agora, nós não devolvemos dinheiro se não der certo. Nós trazemos a pessoa amada. Nem trazemos a pessoa amada em 3 dias. Não, definitivamente não. Nós não temos responsabilidade sobre o resultado da citação. Exatamente. Apesar que normalmente regula. Normalmente regula, observe, vide GM Walter, né? Puta, que belíssimo exemplo, hein? Porra, aí sim, né? Aí você brilhou. Finalizamos? Marcelo Lanza, superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo. Onde tem poker, o Super Poker está. Na aba de clubes, guia de clubes do Brasil, onde jogar a agenda diária de torneios, na aba de vídeos e no Super Poker no YouTube. Siga o Super Poker lá no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios do mundo, análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas. Revistaflop.com.br, revista de poker há mais de uma década contando as grandes histórias do poker. Assine agora mesmo. Mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Marcelo Lanza Maia, dica cultural, começo pelo senhor, tá? Dica cultural, Homem-Aranha Longe de Casa. Como não falar dele? Eu não tinha conseguido sair pra ver ainda, né? Eu estava enfermo. Homem-Aranha Longe de Casa, o primeiro filme da série Marvel, MCU, do universo MCU, pós-Guerra Infinita. Mais uma vez, diversão garantida, qualidade de gravação, que coisa linda, que carinho. Eu particularmente deliro, meu filho é mega ultra fã do Homem-Aranha, Luquinha, então é um prazer a gente ter filmes do Homem-Aranha para ver juntos. E, cara, foda, muito bom. Em paralelo, tem um Animate, Cavaleiros do Zodíaco Saint Seiya, uma série animada da Netflix. São 6 episódios de 20 minutos. Aviso, quem gosta vai ver de peito aberto, porque ela acelera na velocidade 65 do Krell, do tipo... do Krell, não é nem do Krell não, porque eles pulam muita coisa, contam basicão, é uma série do Cavaleiros do Zodíaco para quem já viu Cavaleiros do Zodíaco, mas visualmente muito linda, cara, muito bem feita, muito carinho. Então as opiniões são meio... Tem gente que gostou muito, tem gente que não gostou nada.
mas quem curte, vale a pena ir lá e depois me contar se gostou ou não. Lanzinha, 2 dicas culturais, cara. Uma de stand-up comedy e a outra de musical / YouTube, cara. Minha dica cultural primeira é a Catherine Ryan. Eu tinha dito a respeito do especial do Netflix dela mais recente, e ontem eu assisti, depois daquele Atlético Goiás árduo que eu assisti, que o Galo até jogou direitinho. Jogo feio, né? Jogo feio, mas jogou direitinho. Jogou, Teve perto, tá bom. podia ter feito ali, podia ter tomado o gol também. Uma bosta, teve né? mais perto de fazer, uma bosta. Isso. Exatamente. Enfim, Catherine Ryan in Trouble, um stand-up de 2016. Cara, como eu ri desse stand-up dela, fantástico, divertido, engraçado, politicamente incorreto, não, politicamente agressivo. Hardcore, né? Soco na cara da sociedade. Maravilhoso, sensacional. Então, essa é minha dica de stand-up. Paga nós, Netflix, aliás. Tá na hora, Netflix, hein? Pagar, velho. Tá na hora, hein? Porque toda semana tem dica Netflix. 5 minutinhos a 8 minutinhos, toda semana falando Netflix. Exatamente. E a segunda dica é o seguinte: o canal Reverb All Stars. Olha ele! A minha banda de surf music, que eu chamei as pessoas, falei o seguinte: eu acho que ninguém deve ir num show às 6h10 da manhã na Virada Cultural de Belo Horizonte, porque é muito cedo. Tava fazendo 12 graus, 13 graus e tal. Então convidei as pessoas para irem pro show. Tinha um monte de gente lá, ninguém que a gente convidou. Justiça seja feita, a Paula Diller, daqui de Belo Horizonte, tava lá sem saber nem que eu ia tocar. Justo. E então tinha gente do poker lá representando, mas o que a gente fez foi o seguinte: nós contratamos um cara para filmar, profissa, ele filmou e botou o show inteiro no YouTube. Então, se você que não viu, se você procurar Reverb All Stars, quem tem interesse por surf music instrumental dos anos 60, e surf music instrumental não é Jack Johnson. Não é Jack Johnson, é Jack tem Johnson, certeza? Tenho certeza. Ok. Surf music instrumental, para facilitar a referência, e essa referência todo mundo vai lembrar, aquela música de abertura do Pulp Fiction, de guitarra, aquilo é Dick Dale, o pai da surf music, e o nosso canal então tá com todos os shows da Virada Cultural. Ele é o canal, o Reverb All Stars tem 2 canais, esse é o que tem o símbolo do All Star mesmo, do tênis, Reverb All-Stars, então ele tem todos os vídeos da Virada Cultural, e o Perna, que montou o nosso canal, fez um negócio super bonitinho, que ele botou um Aprenda a Tocar Surf Music, que é uma playlist, uma explicação do que é Surf Music, botou o nosso CD todo que está lá no Spotify, os vídeos da Virada Cultural de 2014, então além dos vídeos que estão no canal, ele fez playlists com os outros vídeos nossos que estavam espalhados, e convido a todo mundo que tiver curiosidade e interesse por Surf Music lá conhecer. Só falar mais uma coisa rapidinha também, mais uma dica cultural. Você falou em canal do YouTube, eu lembrei que Dona Gabriela Belisário, minha esposa, montou um canal no YouTube essa semana. Ela carregou o primeiro vídeo. É um canal que ela está fazendo para as pessoas que ainda não jogam pôquer. Então ela está fazendo um abecedário do pôquer, explicando um pouquinho das gírias, das palavras, do que é. Nós estamos na letra A, obviamente, porque é o primeiro vídeo. Então é só procurar lá no YouTube, Gabriela Belisário, que vocês vão achar lá. Que legal, velho. É legal. Muita gente, muitos primos, muitos familiares ficam, eu vejo vocês falando um monte de coisa e não sei o que é. Aí ela falou, então, a ideia que ela teve, então vai, segura. Vai. Que legal, cara, que bacana. Seguirei agora, instantaneamente. A gente lembra Instagram e Twitter. @Lanzamar e @GuiCalil. Exatamente, nos indique, nos dê 5 estrelas. Por favor, isso nos ajuda de verdade. E indicar também, cara. Trazer gente nova, é legal demais. Falar da gente na mesa. Transacione suas fichas pelo Fichas.net. Lembre-se, Lucão tá com o novo telefone, tá aí na descrição dos nossos programas. E a edição é dele, o maravilhoso, o fantástico, que homem, Vini Oliver. Vini Oliver, obrigado por nos aguentar, nos tolerar e nos aceitar assim como nós somos. Vamos que vamos, é isso aí. Até a próxima, valeu! Um abraço, moçada, até o próximo programa. Olá, pessoal, muito bem-vindos ao PokerCast Leonardo Bueno, parte 2. Eu sou o Guilherme Calil. Vamos começar de novo, porque eu tô colocando meu telefone em modo avião.